Última aula chegando aqui no Goiás Mais Enem na TV. Lembrando que logo o programa vai estar de cara nova. E até lá, a gente vai transformando os novos estúdios da TBC em sala de aula. Isso aí, hoje tem professor novo na parada, chega mais. Fala, Johnny. Pedro Turco, né? Isso mesmo. Tá nervoso aí, primeira vez aqui no Goiás Mais Enem? Um pouco, Johnny, nós estamos levando. Pode ficar tranquilo, vamos lá, professor. Já quero começar trazendo uma dúvida. Por que o pessoal está dizendo que o tema abolição da escravidão no Brasil é um tema tão importante para o Enem desse ano? Então, Johnny, vamos lá, né? A assinatura da Lei Áurea, em 13 de maio de 1888, completa 130 anos em 2018 e possibilitou uma nova leitura da composição social do Brasil. É a partir dela, o país celebra a possibilidade de se discutir inúmeros problemas sociais que a escravidão deixou. Mais ainda, refletir sobre temas fundamentais como a permanência do racismo na sociedade brasileira. Quando se trata dos indicadores sociais, de inclusão social do negro nos espaços institucionais do Estado, percebemos os limites e as barreiras, Johnny, que ainda faltam para o fim e para completar ainda esse processo. Não pode ser assim. Desenvolvimento econômico tem que ser acompanhado do desenvolvimento social. E mais, que inclui essa grande contingente da população brasileira que ficou durante muito tempo à margem da nossa sociedade. Mesmo com 130 anos de abolição da escravatura, ainda recentemente, Johnny, a gente percebe a permanência do racismo, né? A população negra se encontra em situação tão desigual nessa estrutura brasileira. Talvez precisaremos ainda futuramente de novas medidas ou uma segunda abolição para completar essa lei que ainda está incompleta no nosso país. Para abolir o preconceito, o racismo e os obstáculos que impedem o maior desenvolvimento da população negra no Brasil. Então, professor, fazendo um paralelo, dá para dizer que, como é muito comum e recorrente no Enem, temas como racismo e ações afirmativas como cotas na sociedade brasileira, e que as raízes disso tudo estão lá atrás, na abolição da escravidão do Brasil, é esse o link que a moçada precisa fazer para entender a importância do tema, né? Exatamente, Johnny, estudantes que estão se preparando para o Enem, até mesmo para entender o Brasil atual, né, dos pontos de vista social, político e econômico. É necessário um estudo acerca da escravidão e suas consequências. Conceituando a escravidão, segundo o historiador Jacob Gorender, na sociedade colonial escravista, o meio de dominação fundamental não é o consenso. A principal forma de dominação na escravidão é por meio da violência e que se pratica sobre o escravizado a sua constante e iminente ameaça. É isso que mantém a submissão dos escravos. A pessoa escravizada, quando comprada contra sua vontade, não estava de maneira nenhuma consentindo ou aceitando a condição de cativo. Ninguém escolhe ser escravo, Johnny. Partindo desse pressuposto, a escravidão foi abolida no Brasil em 13 de maio de 1888, quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, tornando livre todos os negros do país. E é isto que se ensina nas escolas brasileiras até atualmente. Embora a verdade, Johnny, a informação que consta nos livros de história está no mínimo incompleta. Por quê, professor? O 13 de maio foi a culminância, Johnny, de do maior movimento social brasileiro durante todo o século XIX, que mobilizou o movimento de escravos, como os quilombolas e outras revoltas nas fazendas, combinado com movimentos de letrados, né, que eles chamavam na época, ou seja, movimentos abolicionistas institucionalizados, que davam apoio a estes outros movimentos. Sim. Era um movimento voltado para a libertação, o fim do regime da escravidão, mas com o maior vínculo com a cultura negra, com a condição do próprio escravo. Segundo o historiador e professor baiano Biratã Castro, já falecido, da Universidade Federal da Bahia, a ideia da revolução era libertar os escravos, a eles se transformariam em operários e, quando assim, avançariam no processo e na sociedade. Outra lei importante desse processo foi a Lei do Ventre Livre. Apesar do seu primeiro artigo afirmar que, a partir da data, toda criança filha de escravo seria automaticamente livre, até os 8 anos deveria permanecer sob a proteção do seu senhor. A segunda outra lei importante desse processo foi a sexagenária, de 1885,
e afirmava que a partir dos 65 anos, todo escravo no Brasil seria alforriado. Entretanto, em média, o escravo vivia 30 anos no Brasil, o que não valeu muito esse processo. A Lei Áurea vem logo em seguida, que data de 13 de maio de 1888. Contudo, as discussões políticas que possibilitaram esse desfecho aconteceram antes. No dia 3 de maio do mesmo ano, o projeto da lei que acabava com a escravidão foi discutido no prédio onde funcionava o antigo Senado. Os abolicionistas venceram de forma confortável. Naquela ocasião, a família real ganhou notoriedade popular. Mas hoje, percebe-se que os verdadeiros responsáveis pela libertação dos escravos não moravam nos palácios. Como vocês podem perceber, segue o documento histórico oficial da época divulgando a Lei Áurea. Este documento ressalta os principais pontos da extinção da escravidão expostos no seu artigo 1 e artigo 2. Então, diante desses fatos históricos, eu acho que a gente chega a nossas conclusões preliminares e incentiva vocês, estudantes, a olharem para esse tema, em que pese o Brasil foi o último país da América Latina a pôr fim na escravidão. Isso traz um peso enorme para a nossa história, Isso traz um peso enorme para os aspectos e características que hoje a nossa sociedade enfrenta, entre elas a questão do racismo, voltando lá no início da minha aula, Johnny. É isso aí, bom, muito importante essa aula, foi muito bom aprender um pouco mais, sobre a abolição da escravidão no Brasil, como a gente falou no início mesmo, professor, você que está em casa aí, vamos ficar atento que esse pode ser um tema importante aí na prova desse ano, Com certeza, ele é um tema que tem uma data comemorativa, 130 anos, comemora da assinatura da Lei Áurea, e ele é um tema recorrente, principalmente porque a sociedade brasileira hoje enfrenta diariamente a questão do racismo, do preconceito. Então, provavelmente, o Enem deve adotar ele como uma temática fundamental. Valeu demais, professor. Muito obrigado pela dica. Quer uma outra dica? Esse não perde a próxima aula, hein? É todo domingo, às 10h30 da manhã, aqui na Nova TBC. Até lá!